meu Rei. Nós declaramos que o Senhor é grande. Nós declaramos, nós reconhecemos a Tua presença neste lugar. Amado Espírito Santo, nós reconhecemos a Tua presença neste lugar. Então, doce, amado Espírito, querer nesta noite, faça a Tua vontade nesta noite, porque não tem ninguém maior do que o Senhor neste lugar, nesta noite. O Senhor é a pessoa mais importante neste lugar, amado Espírito. Queremos aprender mais um pouco contigo nesta noite, amado Espírito. Deus poderoso, Pai de amor, te amamos. Você pode falar uma palavra de amor a Ele. Quanto você ama esse Deus de amor, o quanto você ama esse Cristo, esse Jesus que se entregou na cruz por mim e por você. O que você diria para Ele? Como você demonstraria a sua gratidão pela vida o qual Ele te deu? Qual palavra você diria para Ele? Ah, meu amado, doce, meu Cristo, meu Salvador, meu Redentor, meu amado noivo. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus, Senhor da minha alma. Eu te amo, meu Jesus. Ah, papai, Santo, 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 Santo és tu, Senhor. Santo és tu, Senhor. Glórias a ti, papai. Aleluia. Adore a Ele com suas palmas, com seus lábios. Aleluia. Pode se assentar. Boa noite, igreja. Graça e paz, amém? Aleluia. Cadê o Paulinho ali para poder acender essa luz para nós? O Egídio está ali ocupado. Aleluia. Glória a Deus. Vocês estão bem, irmãos? Amém? Amém, amém. Glória a Deus. Nos últimos 2 cultos, o Senhor tem falado muito com a gente sobre ser conduzido pelo Espírito, ser levado pelo Espírito, a comunhão com o Espírito, a comunhão com Jesus. E hoje eu não vou sair dessa sintonia. Quero falar sobre o relacionamento com Ele, sobre a comunhão com Ele, amém? Muitos de nós, um dia foi convidado, ou alguém foi até a mim, até você, para falar de Jesus, amém? Amém? Alguém foi até a mim, até você, para falar de Jesus. E muitas vezes essa forma ao qual alguém, na sua boa intenção, foi falar de Jesus para mim e para você, de repente foi de uma forma um pouco sedutora. Como assim, meu irmão? Às vezes você estava passando por uma necessidade, por uma dor, por uma enfermidade. Alguém falou assim: vamos até a igreja, lá nós vamos orar, Jesus vai te curar, Jesus vai te dar uma saída, Jesus vai fazer isso, Jesus vai fazer aquilo, e isso por você, amém? O meu convite foi um pouco diferente, vocês já sabem, já contei, mas sempre tem aquele que quer te levar até Cristo. Ele vem com algo um pouco antes de Cristo, que de repente é a sua necessidade. E nesta noite, eu quero falar como eu vejo
o Cristo. Porque na maneira como eu vejo o Cristo, Jesus ou Cristo, diz muito sobre como eu me relaciono com Ele. Amém? Tanto os judeus como os samaritanos naquela época, que eles eram povos que não se davam muito bem, né, Alex? Os samaritanos e os judeus não se davam bem naquele tempo, né? Por quê? Porque o samaritano era uma mistura do povo de Israel com alguns outros povos ali, os samaritanos mesmo, de Samaria, o povo de Samaria, né? E o povo samaritano, eles seguia até a Torá, mas de uma forma diferente, com uma visão diferente. E os judeus não tinham ele como um povo legítimo, vamos dizer assim. Porque os judeus seguiam a Torá de uma forma mais fiel, se eu posso dizer. E todos eles tinham uma visão sobre o Cristo. Todos eles tinham, tanto os judeus como os samaritanos, eles tinham um ensinamento sobre Jesus, sobre o Cristo, sobre o Messias. Tanto o judeu como o samaritano, eles esperavam o Messias. Amém? Mas a expectativa deles era de uma forma diferente. De que forma? Eles esperavam que o Messias iria libertar eles, ia ser o rei deles, iria libertar eles da opressão, do cativeiro, vamos dizer assim, da prisão, da vida, o qual eles estavam levando naquele momento. Então eles, através das informações e qual tinha chegado até eles sobre o Messias, eles tinham essa visão sobre o Messias. Então, como eu disse, a forma qual nós olhamos ou temos de Jesus, ou até mesmo como foi nos apresentado, diz muito como é o nosso relacionamento com Ele. Como assim? Quantos de nós não conhecem alguém que veio para Cristo, aceitou o Senhor Jesus, se batizou, levou uma caminhada com Ele e depois o abandonou? Não que eu julgue, e não tenho que julgar, nós não temos que julgar, porque nós não estamos nos corações dessas pessoas. Mas a forma qual ela foi apresentada a Cristo pode nos levar a ter uma ideia o porquê ela abandonou a Cristo. Porque se eu conheço o Marcelo e vejo que o Marcelo está passando uma necessidade financeira, e eu chego, Marcelo, vamos lá para a igreja, eu vou lá, nós vamos orar, e Deus vai abrir uma porta de emprego para você. Amém? O Marcelo vem para a igreja, a gente ora por ele, a oração da fé, através da fé, Deus abre uma porta de emprego para ele. E aí Marcelo prova do Senhor que resolve o problema dele, que resolve a solução dos problemas dele. Só que a Bíblia diz que no mundo nós teríamos aflições, e as aflições são constantes. Nós resolvemos um problema hoje e amanhã já tem outro para resolver. Só se o Marcelo por exemplo, né, que eu estou pegando aqui meu irmão Marcelo, se ele não evoluir o relacionamento dele com o Cristo, de só simplesmente ser o solucionador dos problemas dele, para ser um amigo, para ser o seu amigo íntimo, de viver a vida de fato e verdade o qual Cristo tem para ele, vai chegar um momento, por causa da expectativa dele, que era se livrar dos problemas dele, e esses problemas não se acabarem assim de uma hora para outra, ele vai desistir, porque as expectativas dele estavam de uma forma errada. E na semana passada eu compartilhava com o irmão, não lembro quem, que expectativa é ansiedade da nossa alma, e perspectiva é viver sobre direção e sobre a visão de alguém. E nós não vivemos de expectativa, nós vivemos de perspectiva, da perspectiva dos céus, amém? Pois bem, quero que você abra a sua Bíblia em João,
para a gente dar continuidade. João 4. Nós vamos ler a partir do 7. Amém? João 4, 7 diz assim: Nisso veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: Dai-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse: Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dai-me de beber, tu lhe pediria e ele te daria água viva. Amém? Versículo 11. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens como tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? Tu é maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e seus filhos e seu gado? Jesus respondeu e disse: Qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse a mulher ao Senhor: Dai-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirar. Disse Jesus: Vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: Não tenho marido. Disse Jesus: Disseste bem, não tenho marido, porque tivesse 5 maridos, e o que agora tem não é o teu marido. Isto disseste com verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte. Vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me, que a hora vem, e que nem neste monte, nem em Jerusalém adorarei o Pai. Vós adorareis o que não sabe, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Versículo 25. A mulher disse: Eu sei que é mestre. Eu sei que o Messias se chama o Cristo, e vem, quando ele vier, nos anunciará tudo isso. Jesus disse: Eu sou o que eu te falo, que falo contigo. E nisto, pula para o versículo 34. Versículo 34. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que vos digo: levantai os vossos olhos e vedes que a terra que já está brancas para a ceifa. Por enquanto até por aqui. Amém? Então, como eu já disse, essa mulher samaritana, ela tinha uma informação sobre o Messias, sobre o Cristo. E todas essas informações fez com que ela aguardasse e esperasse o Cristo, o Messias. Porém, quando esse Messias está diante dela, ela não reconhece.
E muitas vezes, por causa das nossas necessidades, às vezes a gente não reconhece Jesus diante de nós. O que Jesus está fazendo nas nossas vidas. Como assim, Carlinhos? Como que eu posso explicar a vocês? Por muitas vezes a gente já está acostumado com essa vida dentro da igreja e na expectativa de que Jesus iria resolver os nossos problemas, que Jesus vai resolver todos os problemas da nossa vida. Nós nos acostumamos com essa vida e aí a gente começa a criar um tipo de forma de servir ao Senhor, de se relacionar com o Senhor. Como assim? Por exemplo, os céus têm um tipo de amor, que é um amor de Deus, amém? Que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, amém? Mas a terra tem outra forma de amor. A terra, ela ama a partir de si mesmo. Eu amo quem me faz bem, ou amo alguém que vai me fazer feliz ou que me faz bem. Eu escolho quem amar. Amém? E muitas vezes essa pessoa que está dentro da igreja, ela cambia, ou ela muda a sua forma de amar. Ela fala assim: vou deixar de ser besta. As pessoas me usam, as pessoas me maltratam, só me ligam quando precisa de mim. Eu vou deixar de ser besta. Eu não vou mais dar atenção para fulano, não vou mais amar fulano. Eu vou amar quem me ama. E a Bíblia diz que nós não devemos dever nada a ninguém, a não ser o quê? O amor. Outra forma também que é o seguinte: o mundo, a Bíblia diz, os céus diz para que a gente perdoar uns aos outros, amém? Mas o que o mundo diz? Quem perdoa é Deus. E a pessoa que está dentro da igreja muitas vezes diz o seguinte: ela muda a sua forma de perdoar e diz: eu perdoo, mas não quero estar junto. Eu perdoo, mas não quero relacionamento com essa pessoa. Mas a forma de perdão dos céus qual que foi? Adão pecou, saiu do Éden, veio Jesus, nos perdoou, e o que Jesus fez? Nos restituiu a posição qual que era a nossa antes em Adão. Agora nós temos a mesma posição em Cristo, amém? Mas só que, por eu ter, muitas vezes, passado muito tempo na igreja e não ter tido uma experiência com esse Cristo que é vivo, não ter desenvolvido esse relacionamento com esse Cristo que é vivo, eu falo o seguinte: eu perdoo, mas eu não quero me relacionar. Ou seja, então o seu perdão não é o perdão do céu, que restitui aquele que te ofendeu ao lugar que ele tinha antes. Imagine se Deus agisse comigo e com você dessa maneira: Ele nos perdoasse, mas não nos restituir o lugar o qual nós tínhamos nele lá na criação. O que seria de mim e de você? Então, dessa maneira, a gente não vê o agir de Deus nas nossas vidas, porque nós estamos agindo e vivendo uma vida não a partir de Cristo, mas a partir do nosso entendimento de quem é o Cristo. Aqui nessa passagem, quando Jesus pede água para essa mulher, Jesus se apresenta a ela, não diretamente como o Messias, mas se apresenta a ela. E o que eu acho interessante nessa conversa é que Jesus fala assim para ela: se você reconhecesse o dom de Deus. Aqui no versículo 10, diz assim: se tu conheceres o dom de Deus e quem é que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Então o que tem que eu e você precisamos é nos relacionar com esse Cristo que já nos
foi apresentado, o qual nós já entregamos a vida dele, a ele, para que nós possamos beber dessa água, o qual que ele tem para nos dar. Essa mulher, ela não entendeu o que Jesus estava falando com ela. E aí Jesus continua falando, e ela fala assim: tu é melhor do que o nosso pai Jacó? Ela está diante do Cristo, o qual ela esperava, mas ela não estava reconhecendo o Cristo, o qual ela esperava. E ela compara esse Cristo com alguém, o qual ela tinha uma informação que era Jacó. E ela fala: tu é melhor que o nosso pai Jacó, que cavou esse poço e deu aos seus filhos água, e água aos seus filhos, os seus bois? E aí Jesus continua falando com ela, e ela fala assim, e Jesus fala assim: se beberes dessa água, certamente voltará a ter sede, mas se beber da água que eu te dou, rios de água viva fluirão de dentro de ti, e jamais voltará a ter sede. Amém? Mas essa mulher, ela está tão envolvida no seu dia a dia, nos seus afazeres, que ela está diante de Jesus, mas é o que ela quer, o que? Uma solução para os seus problemas, que era deixar de voltar a buscar água naquele poço. Porque, conforme diz os historiadores, as mulheres iam no final do dia, de repente, para buscar tirar água do poço, e de repente eram as últimas a tirar a água. Então ela queria resolver esse problema de deixar de buscar água naquele poço, e não estava reconhecendo o que Jesus estava dando ali para ela. Carlinhos, o que você quer dizer com tudo isso? Eu quero dizer o seguinte: que Jesus, ele não está querendo resolver só o meu problema e o seu. O que Jesus está querendo que nós tenhamos através dele é vida, e vida com abundância. O que Jesus quer que dentro de mim e de você jorre vida, para que possa alcançar outras vidas. Não só para solucionar os nossos problemas, mas sim para ajudar a resolver problemas de outras pessoas. De que forma? Levando vida sobre a vida dela. Quando Jesus continua a conversar com ela ali, e Jesus começa a falar da vida dela, ela reconhece que Jesus é um profeta. Ela fala: vejo que tu és um profeta. E muitas vezes a gente quer se relacionar com Jesus só dessa forma, só como profeta, só para revelar algo sobre as nossas vidas. Mas muitas vezes a gente não quer dar um passo além nesse relacionamento para de fato conhecer quem é esse Jesus. Eu só quero ficar só na revelação sobre aquilo que eu estou vivendo. Eu vou na igreja hoje e o Senhor vai me dar uma resposta. O Senhor vai mandar alguém para orar por mim, e o Senhor vai falar, vai me dar a resposta daquilo que eu estou esperando. Mas nessa conversa qual ela tem ali com Jesus, me mostra um tipo de relacionamento que começa por interesse, mas conforme a vontade dela, esse relacionamento vai se evoluindo a ponto de que ela tem para ela e leva para outros também. Quando ela de fato tem a certeza de que Jesus é o Messias, ela sai e vai levar essa verdade de que Jesus é o Messias para as pessoas da cidade de Samaria. E aqueles homens que estavam em Samaria voltam, vêm com ela até Jesus para ouvir a Jesus, para receber daquilo que ela recebeu. Amém? E aí, é nesse ponto de relacionamento qual que eu quero chegar. Que eu e você fomos chamados para ter um relacionamento com Jesus, com esse Cristo. Não só um relacionamento de troca, de milagres, de sinais. Não, mas um relacionamento de vida. Paulo, em Gálatas 2:20 diz que a vida que agora vivo, deixa eu ler lá para não falar bobeira.
Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Amém? Esses dias eu até compartilhei isso com algumas pessoas. Eu estava caminhando e o Espírito Santo, eu coloquei no meu kit de caminhar, né? Sabe aquelas pessoas que nunca andam, nunca faz um exercício, e aí faz aquele kit, né? Vou caminhar. Coloquei o tênis, coloquei o short, coloquei a camiseta, coloquei o fone e fui caminhar. Aí estava ouvindo umas músicas lá, e aí de repente eu lembro, o Espírito Santo falou assim: deixa eu te educar. Como assim, Espírito Santo, me educar? Ele falou assim: se a vida que você vive é a minha vida, então você precisa ser instruído por mim como viver essa vida. Eu falei: tá bom, Espírito Santo, então me ajuda, então me ensina. E aí ele começou a falar algumas coisas, e eu confesso para você que uma das coisas com qual ele tem mexido dentro de mim é a forma como eu me alimento. Desses dias para cá, eu não consegui comer mais o tanto de coisa que eu comia antes. Eu tomei um susto com o meu peso na balança, vi que eu estava gordo demais. E ele vai nos mostrando alguma coisa para que a gente se confronte e a gente tome uma decisão de mudança na nossa vida. E também ele começou a me falar: se você não mudar a sua alimentação, nada muda na sua vida, porque você vai continuar se alimentando da mesma coisa. E aí, nas ministrações que nós tivemos aqui, o Lucas ministrou na quarta-feira, o pastor tem ministrado ultimamente sobre como eu devo me portar nessa nova vida, nessa vida que Cristo tem nos dado, como eu devo cuidar daquilo que eu carrego. E aí, ele me levou para esse texto, e me levou para essa passagem, quando os discípulos voltam e vê Jesus ali. E aí ele pergunta, né, sobre algo como que o que ele teria comido alguma coisa, e Jesus fala que o que alimenta ele é fazer a vontade de Deus. E aí o Espírito Santo me falou o seguinte: quem se relaciona com Jesus se alimenta da mesma coisa que ele se alimenta. Eu falei: como assim, Jesus? Eu falei assim, ele falou assim: quem come das mesmas coisas e não come qualquer coisa. E aí eu quero abrir um parênteses aqui e pedir perdão aos meus amados irmãos cantores, aqui pode ser se for uma heresia da minha parte, amém? Ele falou assim, muitas vezes me trouxe esse entendimento, que muitas vezes nós cantamos, como cantamos hoje: me dá fome, me dá sede por ti. Se você for no dicionário e for procurar o que é fome, o que é sede, você vai entender que fome e sede é falta de algo. Fome é falta de alimento, sede é falta de água. E aí eu te pergunto, o que diz a Bíblia sobre a fome e sobre a sede? Quando a Bíblia diz sobre a fome, que houve fome na terra do Egito, quer dizer que houve falta de alimento, amém? Quando a Bíblia diz que houve sede, é falta de água. E aí, Jesus, em João 6, antes de ir para João 6, se fome é falta de alimento, sede é falta de água, se eu e você chegarmos numa condição de fome e sede, é porque nós deixamos faltar o alimento dos céus na nossa vida. Se eu e você chegamos numa condição de beber uma água, porque estamos com muita sede, é porque o nosso corpo diz que o corpo está sem água. Então, o nosso relacionamento com Cristo não é de falta, é de continuidade. Não é para deixar faltar, é por continuar cada vez mais
se alimentando dele e bebendo dele, porque eu necessito, porque eu preciso, porque eu tenho prazer nele. E aí ele me falou, sabe qual que é a diferença entre fome e apetite? Porque fome, você come qualquer coisa. Quando eu e você estamos com fome, chegamos em casa, nós fazemos qualquer coisa rapidamente ali, comemos e falamos, nossa, que maravilha, estava uma delícia, amém? Porque eu e você a gente estava com fome. Quem tem fome não escolhe o que comer, mas quem tem apetite escolhe. Porque apetite no dicionário diz que é vontade. Apetite é uma vontade, é um desejo por algo. Então, que eu e você possamos ter apetite de Cristo, apetite por Ele, porque o que é isso? Que eu e você tenhamos um relacionamento com Ele, que a todo momento eu estou indo lá e provando dele, a todo momento eu estou indo lá e bebendo um pouquinho dele. Porque se eu e você deixar faltar, nós iremos ser enganados com qualquer tipo de alimento. E aí onde entram os falsos profetas. Na falta, eu dou qualquer coisa, ele está com fome mesmo, então ele vai se alimentar disso que eu estou dando para ele. Mas quem se relaciona com Cristo, quem se relaciona com esse Cristo, por prazer de estar com Ele, não vai deixar faltar. Amém? Vamos lá para João, para não falar. João 6, 26. Diz assim: Jesus respondeu e disse: na verdade vos digo que me buscai não pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão e vos saciaste. Trabalhai. Desculpa, pula agora lá para o 33. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disse-lhe, pois, Senhor, dai-nos sempre desse pão. Jesus disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Amém? Então, quem vai até Cristo nunca terá fome. Quem vai até Ele, quem se relaciona com Ele, nunca terá sede. Porque o relacionamento não deixa ter falta. O relacionamento com Cristo não nos permite nem sequer sentir saudade. Nós sentimos saudade de alguém porque quando alguém está distante da gente, amém? Nós sentimos falta de alguém porque esse alguém está distante de nós. O meu pai hoje, ele está na Bahia. Tem dia que me bate saudade dele, eu ligo para ele para falar com ele, porque ele está distante. Mas se ele estivesse perto, eu não teria saudade dele, porque ele está perto. E a Bíblia diz que o Senhor disse que Ele não iria nos deixar órfãos, que Ele iria enviar o Consolador, que Ele iria estar conosco todos os dias, amém? Então quem se relaciona com Jesus, por quem Ele é, e não pelo que Ele dá, nunca terá falta de nada, porque Ele é a fonte, amém? Ele é a fonte que jorra, Ele é a água viva que jorra de nós. Ele diz que rios de vida fluirão de dentro de ti. Então quando eu me relaciono com Jesus, essa água viva, ela vai fluir de dentro de mim e vai alcançar outras pessoas. Essa mulher samaritana, conforme esse relacionamento com Cristo, conforme ela foi desenvolvendo esse relacionamento com Cristo, por mais que foi rápido ali, ela bebeu de Cristo de uma certa maneira, que ela levou Cristo para os seus. E é esse tipo de relacionamento que o Senhor quer que eu e você tenha com Ele, a ponto de bebermos dele e levar Ele para os nossos, para aquele que está ao nosso lado, para quando nós chegarmos diante de alguém, nós possamos ser como Pedro: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho é vida, e a vida eu te dou.
essa vida que Cristo tem, que nós precisamos valorizar e viver da forma qual Ele quer que nós vivamos, para que nós possamos de fato e verdade expressar Ele no lugar ao qual nós andamos, no lugar onde vivemos, em todos os meios. Mas se o nosso relacionamento com Cristo for baseado simplesmente pelaquilo que Ele pode fazer por mim e por você, nós nunca iremos passar da posição de, a minha esposa até usou esse termo hoje, de consumidor, e nunca iremos ser essa fonte que jorra. Porque mais tarde essa mulher fala para Jesus o seguinte: não acreditamos só pelo que o Senhor diz que é, mas pelaquilo que vimos, ou seja, ela se relacionou com Jesus, e ela provou desse Jesus. Essa semana, conversando com meu irmão aqui, o Renan, e ele puxou minha orelha, porque eu não tinha assistido ainda o The Chosen, né? E aí nas minhas andanças, eu coloquei lá e fui assistir. E aí, um momento lá que eu quase parei o carro para poder chorar à vontade, foi um momento qual, ali no primeiro ali que, representado naquele momento, é claro que eles mudam as cenas para a gente poder ter um contexto, que o Nicodemo chega diante da mulher, que é Maria Madalena, e fala: me explica, quem foi, como que foi, o que foi isso que aconteceu com você? Qual foi o milagre que aconteceu com você? Que ela tinha 7 demônios. E ela fala assim: não sei, eu sei que eu era de uma forma e agora eu sou de outra forma. O milagre que Jesus tem para mim e para você é esse: é que antes nós éramos de uma forma e hoje nós somos de outra forma. Antes nós éramos consumidores e hoje somos aqueles que levam a vida para a vida de outros. Nós somos aqueles que anunciam Cristo para outros. Então, para que essa apresentação hoje minha e sua para alguém não seja mais de que, Jesus vai resolver o seu problema, não. Seja assim: Jesus é vida, e Ele quer te dar vida e vida com abundância. Ele quer te dar vida eterna. Para quê? Para que essas pessoas que ao qual nós levarmos a Cristo, ela entenda logo de ponto que Jesus é a vida que o Pai tem para nós. E cada vez mais que nós nos relacionamos com Ele, mais dessas águas vivas vai fluir de nós para outra vida. E aí, de repente você vai estar conversando com alguém, e de você vai fluir vida, e vai tocar essa outra pessoa, e ela vai falar assim: nossa, eu me sinto melhor depois que eu conversei com você. Não é que você é bom, é que o que saiu de dentro de você que é bom. Porque o que você carrega tem valor. O que eu e você carregamos tem vida. E essa vida precisa tocar outras vidas. Nós não podemos conservar essa vida só para nós, ser egoísta de ir para a eternidade com essa vida só para mim e para você. Tem muitas pessoas que necessitam provar dessa água viva. Tem muitas pessoas com fome. Tem muitas pessoas com sede. E nós, eu e você, como pessoas que essa vida tem que fluir, nós precisamos deixar o Espírito nos usar nossas vidas para tocar essas pessoas. Quando Paulo fala que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim,
eu e você precisamos entender que essa vida qual nós temos não é mais nossa, é dele. E se é dele, eu preciso das orientações dele de como viver, o que fazer, por onde ir e como ir. Hoje me veio uma proposta e eu fui tentado. Eu nem compartilhei com minha esposa para ela também não ser tentada. Me deu vontade até de ligar para o pastor para ver se ele me dava uma orientação naquilo. Mas aí, como eu estava meditando nisso, aí ele falou assim: onde estão seus olhos? Na terra ou no céu? Porque se for no céu, a direção vai vir do céu. Mas se for da terra, é só engano. Você vai viver sobre engano. Eu falei, tá bom, pai. Eu não vou nem cogitar mais pensar nisso, porque não veio do céu. Aí você fala, como assim, Carlinhos, não veio do céu? Porque quando vem do céu, vem paz, vem direção, vem estratégia, e não te deixa aflito. Porque quando nós nos relacionamos com Ele, Ele tem prazer de nos revelar os seus segredos. Porque quando nós nos relacionamos com esse Cristo, Ele revela os seus segredos. Você já está lendo o Gênesis, amém? Você já passou pelo momento ali o qual Deus compartilha os seus planos com Noé? Amém? Pelo cronograma que a pastora passou lá no grupo, nós é para que nós estejamos todos juntos em Gênesis 33, né? 33 amanhã para o 34, se eu não estiver enganado. Mas quem tiver nos 5 capítulos por dia já está em Êxodo 5, né? É isso, pastor? Mais ou menos. O que eu quero dizer com isso? Que não importa, com essa passagem de Noé, que não importa o que está acontecendo nesses tempos, com a minha e a sua geração, mas o que importa é com quem você está andando nesta geração. Noé, a Bíblia diz que Noé andava com Deus, assim como Enoque. E Noé, porque Noé andava com Deus, agradou ao Senhor, o Senhor revelou os seus planos para Noé. E Noé cumpriu todos os planos do Senhor. Então, quando eu e você nos relacionamos com Cristo, Ele revela os seus segredos para nós. Se eu não me engano, é Salmos que diz que o Senhor revela os seus segredos para aquele que o teme. E dentro disso, eu entendi, se aquela proposta que me veio hoje fosse de Deus, eu teria paz e o Senhor já teria me dado uma direção. E eu não senti paz e eu rejeitei ela logo de pronto. Era boa, irmãos, uma proposta boa, mas eu falei assim, não vem dos céus. Então, que eu e você possamos ter um relacionamento com Cristo, a ponto de Ele nos revelar os seus segredos, a ponto de nós sermos canal de bênção, de água viva sobre a vida de outras pessoas. Amém? Que essa verdade possa entrar no meu e teu coração, que eu e você possa entender quais são os planos do Senhor sobre as nossas vidas, que eu e você possamos entender o que Deus tem para fazer nesse tempo. Eu até conversava com a pastora ontem. O pastor me liberou uma palavra aqui, não sei se você pegou no domingo, eu peguei. Ergam suas velas, porque novos ventos estão por vir. Novos ventos estão aí. Às vezes, irmãos, eu não sei, acho que você não conhece o pastor, acho que você conhece ou não conhece o pastor que você tem. O pastor não é de algo, vamos dizer assim, místico, isso para isso para aquilo. Então tem algumas coisas que quando Deus usa ele aqui de forma profética, creia,
Então quando ele falou assim, ergam suas velas, porque novos ventos estão vindo aí, eu acreditei de pronto. Eu falei, Senhor, como assim? E aí, quando eu cheguei em casa, ele falou o seguinte: novos ventos, ergo a vela, novo vento, por quê? Você não vai precisar fazer força. Porque quando os barcos estão em alto mar, principalmente naqueles tempos que não tinha motores, aqueles que remavam o barco, recolhia os remos, erguia as velas e deixava o vento levar. Ele não fazia força. Então o que eu entendo neste tempo? Que estamos em tempo que muita coisa vai acontecer nas nossas vidas, o qual nós não iremos precisar fazer força, porque é o Senhor que vai nos conduzir. Amém? Então eu peguei essa verdade para mim e falei, amém, Senhor. É dos céus isso. Eu vou andar sobre essa palavra. Eu vou erguer minhas velas. E como eu faço para erguer minhas velas? Eu tenho que sair do lugar. Eu tenho que orar mais. Eu tenho que jejuar mais. Eu tenho que meditar mais na palavra. Eu tenho que fazer mais as minhas práticas espirituais, para que minha vela cada vez mais se abra e deixar ser conduzido pelo Espírito. Amém? Porque neste relacionamento com Cristo, o que Ele quer é nos conduzir em todo o tempo. Amém? Fique de pé. Aleluia, Jesus. Amado Cristo, eu creio, Senhor, que quando o nosso relacionamento com o Senhor é pela vida, é pela tua vida, Senhor, que o Senhor nos deu, Senhor amado, nós nos tornamos essa fonte de água viva. Amado Espírito Santo, amigo e consolador, me educa nessa vida. Você pode pedir para o Espírito Santo falar com Ele neste momento. Se de repente você tem levado essa vida qual Jesus te deu de uma maneira, da sua maneira, do seu jeito, você pode se falar assim: Espírito Santo, me perdoa. Espírito Santo, me conduz nessa vida o qual o Senhor me deu. Espírito Santo, me conduz nesta vida o qual é tua, que o Senhor me deu. Tira de mim todo interesse mundano, toda vontade mundana. Tira de mim, Espírito Santo, tudo aquilo que é produzido na terra e gera em mim aquilo que é produzido no céu. Amado Espírito Santo, amado da minha alma, doce, amado Espírito, amigo consolador, Tu és o nosso ajudador, Tu és o nosso ajudador. Nós precisamos de Ti para viver esta vida de Cristo em nós. O Pai o exaltou. Amado Espírito, eu confesso que eu não sei viver esta vida. Amado Espírito, eu confesso que eu preciso do Senhor para viver esta vida, a vida de Cristo. Porque só nela, eu posso representar a Ti, Jesus. Acima de todo poder, no nome de Jesus, cadeias vão cair, Jesus, pois toda a autoridade tem.
Ribadana Shotoro de Cantala Manarabassutoros. Espírito de Deus, Espírito Santo, vem com teu fogo consumidor nesta noite. Consome tudo aquilo que é carnal, tudo aquilo que é palha, tudo aquilo que é feno, tudo aquilo que nós colocamos em nós mesmos pelas nossas mãos próprias. Tira tudo aquilo, amado Espírito Santo, que não é gerado a partir de ti. Todos os desejos, todas as cobiças, todas as vontades que não vêm de ti. Ah, Espírito Santo, sonda os nossos corações, tira todo engano, tira toda farsa e nos leva a um nível de relacionamento contigo, amado Cristo, onde nós possamos dizer de fato e verdade que não vivo mais eu, que o Senhor vive em mim. Ah, Espírito de vida, que águas de vida possa fluir de dentro de nós, que águas de vida possa fluir dentro de nós. Rabassotoro de